Olá a todos! Neste vídeo eu irei apresentar para vocês um pouco dos capítulos 5 e 6 deste livro Beleza, escrito por Roger Scruton. Bom, no capítulo 5, que é intitulado Beleza Artística, e como sugere o título, ele vai falar sobre a beleza na arte. Ele inicia um tópico, o capítulo começa na página 107, e ele inicia um tópico aqui intitulado Falando Sério, onde ele começa a falar sobre um evento que ocorreu um século atrás. Foi um momento em que o artista Marcel Duchamp fez uma exposição de um urinol. Essa exposição é bastante falada, né, no meio das artes plásticas. Muita gente já ouviu falar, com certeza. E basicamente a exposição era um urinol de cabeça para baixo, onde o artista havia escrito R. Mutt, e ele intitulou essa exposição de A Fonte. E após essa exposição do artista Duchamp, surgiu o que o Roger Scruton chama aqui de uma indústria intelectual, com a seguinte pergunta: o que é arte? E começaram a questionar o que é arte, o que é arte. E também, com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a imitar isso que o Duchamp fez. E o Roger Scruton diz aqui na página, a partir da página 108, né, até a 109, que essa exposição que o Duchamp fez, na verdade, era uma piada, né? E as pessoas parecem não ter entendido. O que aconteceu foi que, ao invés de as pessoas entenderem, surgiu um monte de gente começando a questionar o que é arte, mas o que é arte? E um monte de gente também começou a expor urinóis como se fosse uma imitação mesmo daquilo que Duchamp havia feito. E o que era uma exposição original, o que era para ser uma piada, foi levado a sério. E como diz o próprio Scruton, se tornou uma coisa sem graça, né? Ele diz assim, na página 108, de fato, a primeira coisa que poderíamos... Ele faz um comparativo aqui, ele faz um comparativo também com as piadas, né? E aí ele vai, no raciocínio dele, ele diz: de fato, a primeira coisa que poderíamos descobrir ao examinarmos as piadas é que o urinol de Marcel Duchamp não passava de uma piada muito boa quando contada da primeira vez, mas já estava fora de moda quando as caixas de brilho de Andy Warhol, e que hoje soa claramente estúpida. O que era original, o que era uma brincadeira, vamos dizer assim, foi levado a sério, as pessoas passaram a imitar. E vejam, a coisa avacalhou com o tempo. As pessoas começaram a expor qualquer coisa e chamar de arte. E a coisa, né, a partir daquilo ali, que foi muito mal entendido, né, a partir da exposição de Duchamp, a coisa foi degringolando, vamos dizer assim. A gente sabe que houveram exposições, por exemplo, envolvendo hóstias, uma exposição envolvendo hóstia em que cada hóstia estava contido um palavrão, né? E assim a coisa foi avacalhando, e hoje é como se, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, para ser arte é preciso ser transgressor, né? Para ser arte você tem que chocar, para ser arte você tem que fazer algo ofensivo a um grupo. Então não é raro a gente ver de vez em quando exposições de obras de arte, né? Eu boto entre aspas porque pessoalmente eu não acho que sejam, não acredito que sejam. Mas hoje o que a gente vê são exposições, muitas vezes que visam chocar o público. A arte é como se ela tivesse que ser chocante, ela precisa ser ofensiva, em especial ao grupo cristão, ao grupo, mais especificamente ainda ao grupo católico. A gente vê, ele mesmo cita aqui, o próprio autor, exemplos de crucifixos imersos em urina, expostos como obras de arte. Eu vou ler para vocês aqui, a partir da página 107. Ele diz assim, após a exposição que Duchamp fez, né, a respeito da exposição do urinol de cabeça para baixo:
Imediatamente, a piada de Duchamp precipitou uma indústria intelectual que procurou responder à pergunta: o que é arte? A literatura dessa indústria é tão entediante quanto as incessantes imitações dos gestos de Duchamp. Não obstante, ela nos deixou um resíduo de ceticismo. Se tudo pode ser considerado arte, qual o propósito e o mérito de conquistar esse título? Tudo o que resta é um fato curioso, mas infundado, de que algumas pessoas olham para algumas coisas e outras pessoas para outras coisas. Quanto à insinuação de que existiria uma atividade de crítica que busca valores objetivos e monumentos duradouros do espírito humano, ela já é desprezada de imediato. Tal atividade dependeria de uma concepção de obra de arte que entrara pelo ralo da fonte de Duchamp. O raciocínio acima é prontamente adotado porque parece libertar o homem do fardo da cultura, revelando-lhe que cada uma de nossas veneráveis obras-primas pode ser ignoradas sem nenhuma retaliação, que as novelas televisivas são tão boas quanto Shakespeare e que Radiohead é igual a Brahms, visto que uma coisa não pode ser melhor do que a outra e de que toda proclamação de valor estético é vazia. Tem muito essa coisa, né? Eu ouvi bastante isso também já. Não há objetividade no julgamento de uma arte, de um tipo de arte. Não, é o que eu sinto. Se eu sinto que é bom, se eu gosto, logo isso é bom. E o que Roger Scruton mostra aqui é que não é bem assim. Não é porque você gosta que isso quer dizer que aquela obra de arte é boa. Eu quero comentar ainda a respeito dessa coisa do relativismo, não é? E disso que aconteceu, em que dessa história do Marcel Duchamp expondo o urinol de cabeça para baixo, e dessa coisa toda em que se precipitou, em que uma indústria procurou responder a pergunta, como ele diz aqui, o que é arte. E aí o Roger Scruton questiona: se tudo pode ser considerado arte, qual o propósito e o mérito de conquistar esse título? Eu fico pensando sobre as pessoas que pintam, que se esforçam para desenvolver a técnica, estudam forma, estudam perspectiva, estudam mistura de cores, praticam, compram os materiais, né? Tem toda, assim, todo o esforço relacionado à arte deles. E para quê, né? Se tudo é arte, então para que todo esse esforço? Para que um concurso, por exemplo, para ser professor de arte, de música, seja ela qual for? Para que, por exemplo, os prêmios, né, de arte? Por exemplo, há um pintor maravilhoso chamado Imam Maleki, é um pintor indiano, ele é um pintor realista. E ele recebeu um prêmio tempos atrás, é o prêmio Bouguereau, e ele é considerado o maior pintor realista da atualidade. Retrata muito cenas do cotidiano no Irã. É impressionante. São obras incríveis, parecem fotos, mas são pinturas. Num mundo onde qualquer coisa pode ser arte, de que adianta se esforçar tanto para desenvolver essa arte da pintura, ou a arte da música, ou a da literatura, se eu posso escrever de qualquer jeito? De que adianta uma pessoa que almeja ser escritor procurar escrever o melhor possível, se esforçar por dizer com as palavras exatas aquilo que ele ou ela quer dizer? Na página 109, num tópico intitulado A Arte como Tipo Funcional, o autor vai comentar um pouco sobre o bom gosto. Ele diz assim: o bom gosto é tão importante na estética quanto no humor, e é na verdade ao gosto que tudo se resume. Se os cursos universitários não partirem dessa premissa, os alunos concluirão seus estudos artísticos e culturais na mesma ignorância em que começaram. Quando o assunto é arte, o juízo estético diz respeito àquilo de que você deve e não deve gostar. E aqui o deve, como procurarei demonstrar, muito embora não seja um imperativo moral, carrega consigo um peso moral característico. É bem verdade, porém, que as pessoas deixaram de ver as obras de arte como objetos de julgamento ou expressões da vida moral. Cada vez mais, os professores de humanidades concordam com seus novos alunos quanto ao fato de não haver distinção entre o bom gosto e o mau gosto, mas somente entre o seu gosto e o meu. Na página 111, no tópico Arte e Entretenimento, ele vai falar sobre uma distinção a respeito de arte e pseudo-arte que um filósofo italiano chamado Benedetto Croce fazia, né? E essa
essa distinção entre arte e pseudo-arte foi, digamos assim, apoiada, foi adotada por outro filósofo, um filósofo inglês, cujo sobrenome é Collingwood, e que era um discípulo de Crouch. E basicamente a distinção de Crouch, né, que ele disse que ele defendia a respeito de arte e pseudo-arte era a seguinte: se o objetivo era entreter, atiçar ou distrair, então era uma pseudo-arte, ou seja, para Crouch, uma arte de verdade, ela não teria como objetivo entreter, distrair a pessoa que está lá para contemplar, para observá-la. E o Roger Scruton, e eu concordo com o Roger Scruton aqui, ele considera esse pensamento bastante exagerado, radical, né? Roger Scruton diz assim: a questão que Crouch e Collingwood levantam é exagerada. Por que não posso me interessar por uma obra de arte e ao mesmo tempo sentir-me entretido por ela? Não nos distraímos por causa da distração, e sim da graça. A distração não se opõe ao interesse estético, visto já representar uma forma dele. Uma obra de arte pode ser boa, pode também servir para nos distrair, para nos entreter. Por que não? Por que uma obra de arte não pode também ter sido feita com essa função? Claro, nem todas são feitas para entreter, né? Mas por que ela não poderia ser obra de arte, ter seu valor artístico e nos entreter também? E aqui eu concordo realmente com o escritor Roger Scruton. Aí na página 117, o autor inicia um tópico que eu quero ler alguns trechos, um pouquinho desse trecho, intitulado Estilo. E ele fala assim, logo no início: os verdadeiros artistas controlam seu objeto a fim de fazer com que a reação nossa em relação ao objeto de arte deles. Ele é para fazer com que a nossa reação seja da alçada deles, não da nossa. O estilo não é ostentado apenas pela arte. Com efeito, segundo afirmei no capítulo anterior, no capítulo 4, trata-se de algo que nos é natural e que integra aquela estética da vida cotidiana pela qual organizamos nosso ambiente e o relacionamos de modo significativo com nós mesmos. O bom gosto no vestir, por exemplo, longe de equivaler a uma originalidade insistente, consiste na capacidade de orientar um repertório comum para a esfera pessoal, de modo a fazer que um caráter único seja revelado. É isso que chamamos de estilo, reservando elegância para aquilo que se dá quando o estilo se sobressai em alguém e se torna fator dominante de seu modo de vestir. E aí ele vai passar vai dar exemplos aqui, vai citar aqui casos de artistas, né? Cada estilo pode se assemelhar a outro e abarcar muitas linguagens sobrepostas, como aqueles de Haydn e Mozart, ou de Coleridge e Wordsworth. Eles também podem ser únicos, como no caso de Vincent van Gogh, levando qualquer um que partilhe de seu repertório a ser visto como um mero plagiador e não como um artista dotado de estilo próprio. Nossa tendência a pensar assim está de algum modo relacionada ao nosso senso de integridade humana. O estilo único é aquele que foi identificado com um ser humano em particular, cuja personalidade se objetiva por completo em sua obra. Aí ele cita uma frase aqui em francês, eu não vou me atrever a citar essa frase em francês porque eu não sei pronunciar essa frase corretamente, então eu vou traduzir para o português. É uma frase, né, de uma pessoa aqui que ele colocou o sobrenome Buffon, e a tradução da frase é: o estilo é o homem mesmo. É interessante investigar porque declaramos que Mozart, artista que adaptou a linguagem musical de Haydn, é original, e o Trillo, singular, ainda quando segue Pissarro ou Van Gogh, não possui nenhuma originalidade. O estilo deve ser reconhecível, não existe um estilo oculto. Ele se revela mesmo quando é astucioso bastante para esconder seu esforço e sofisticação, como nas mazurcas de Chopin ou nos desenhos de Paul Klee. Uma outra pessoa que eu acho que eu posso citar aqui, como alguém assim que é conhecido por seu estilo, né, que tem um estilo próprio, seria o pintor Salvador Dalí. Ele tanto tem um estilo de pintar que o caracterizou, né, bastante. Quando você vê
diversas obras dele, diversas obras de arte, você vê que é um estilo bem próprio do Salvador Dalí. E até não, isso não fica somente nas telas dele, mas até na forma como ele se vestia, como ele se apresentava, na aparência dele. Ele tem um estilo bem próprio de ser. Há trechos aqui que eu gostaria de dizer, que eu gostaria de mencionar, mas o vídeo ficaria bastante longo, então eu vou falar apenas alguns pontos que eu considero mais interessantes. Um deles aqui também é um tópico intitulado Significado Musical, que começa a partir da página 127. E ele diz, no meio do parágrafo: a arte nos comove porque é bela, e parte de sua beleza advém do fato de ela significar algo. Ela pode ser significativa sem ser bela, mas para ser bela, ela precisa ser significativa. Repito, uma obra de arte, para ser bela, ela precisa ser significativa. Mas uma obra de arte pode ser somente significativa. Ou ela pode ser significativa, ou ela pode ser bela, mas tem que ser significativa se ela for uma arte bela. E aí eu vou pular para a página 137 para fazer um link com esse tópico, esse trecho que eu acabei de ler. Na página 137, ele inicia um tópico intitulado O Valor da Arte. E aí ele está falando, né, dizendo assim: as obras de arte podem ser enaltecidas de diversas formas. Podem ser comoventes, trágicas, melancólicas ou jubilosas, equilibradas, melodiosas, elegantes e instigantes. São adjetivos que a gente pode utilizar para se referir a determinadas obras, né? Embora beleza e significado se vinculem na arte, ou seja, a arte bela tem que ser significativa, de acordo com este autor aqui. Mas a arte significativa não precisa ser bela, ela pode ter significado e não ser bela. Ele vai dar exemplos. Embora beleza e significado se vinculem na arte, algumas das obras mais significativas de nossa história recente mostram-se claramente feias e até mesmo ofensivas, ao tocarem em pontos sensíveis. Pense em Um Sobrevivente de Varsóvia, né? É uma obra de Schoenberg. Em O Tambor, de Günter Grass, ou na Guernica, de Picasso. A Guernica é um mural, ela é feia, mas ela é uma obra significativa, ela tem significado. De certa forma, declarar que essas obras são belas é reduzir, quiçá até banalizar o que elas estão tentando dizer. E agora, a partir daqui, a gente vai para a página 148, e no caso, na página 148, já é no capítulo 6, capítulo intitulado Gosto e Ordem, que começa a partir da página 145, mas eu vou aqui passar para a 148. Então, na página 148, no tópico Subjetividade e Motivações, do capítulo 6, Gosto e Ordem, ele está falando sobre mudança de gosto. E ele dá um exemplo, assim: digamos que você goste de Brahms e eu deteste. Então você me convida para escutar suas obras favoritas. E depois de um tempo elas me convencem, ou seja, em consideração a você, a amizade que ele teria por você, ele cede, né? Ok, vou ouvir essas obras aqui, já que eu gosto dessa pessoa, ela parece ter bom gosto, eu tenho consideração por ela, então em consideração a ela eu vou ouvir as obras favoritas de Brahms, que essa pessoa tanto gosta. E aí com o tempo ele acaba gostando, né? Se convence, ok, realmente as obras de Brahms são muito boas. Aí ele continua o raciocínio: talvez eu me veja influenciado por sua amizade e me esforce de modo especial por sua causa. O modo como passo a gostar de Brahms eu desconheço, mas se isso acontece, não se trata de uma decisão ou conclusão racional minha. Trata-se de uma mudança comparável àquela a que se submetem as crianças, quando, após iniciar uma vida odiando verduras, passam então a saboreá-las. Uma experiência que antes lhes causava aversão, agora as atrai. Mas não foi um raciocínio que as persuadiu. A mudança de gosto não é ele bota entre aspas, não é uma mudança de mentalidade, como a que se dá quando na mudança de uma crença ou até mesmo de uma postura moral. Isso, claro, não significa que não existam motivações extrínsecas que possam justificar a mudança de gosto. Afinal, há razões externas que explicam por que a criança passou dos hambúrgueres aos brócolis.
Aí o autor continua, dizendo assim: as verduras são muito mais saudáveis, integrando talvez um estilo de vida superior ou um aprimoramento espiritual, como afirmam os vegetarianos. Isso é o que os vegetarianos dizem, né? Aqui, de acordo com Roger Scruton. Porém, essas razões não são intrínsecas à mudança de gosto. As razões externas que justificam porque uma criança passou da etapa de odiar o brócolis e passará a saboreá-la. As razões dessa mudança não são intrínsecas à mudança de gosto. Elas racionalizam a mudança, mas não a produzem, visto não se tratar aí do tipo de mudança que poderia ser produzido por argumentos racionais. Estamos em maus lençóis. No entanto, vale a pena refletir sobre aquilo que de fato acontece quando discutimos questões relacionadas ao gosto estético. Digamos que eu e você estejamos ouvindo a Quarta Sinfonia de Brahms. Quando você me pergunta se estou gostando. É pesada, lúgubre, viscosa, nojenta, digo. Você então começa a tocar ao piano o primeiro tema do primeiro movimento. Ouça. Em seguida você inverte as sextas de modo que se tornem terças. E agora escuta o tema descendo uma escala de terças e subindo outra. Depois, você me revela como as harmonias também estão organizadas em progressões de terça, e como os temas subsequentes se desdobram a partir das mesmas células melódicas e harmônicas que produzem a melodia de abertura. Após um instante, compreendo que uma espécie de minimalismo age aqui. Tudo surge de uma semente concentrada de elementos musicais. E ao escutar como isso acontece, tudo me parece subitamente bom. O peso e a viscosidade se esvaem no piscar de olhos, e no lugar disso escuto uma bela planta abrir suas folhas e flores. Tomemos ainda outro exemplo. Estamos olhando para um dos noturnos de Whistler. Whistler foi um pintor, tá, gente? Eu vou deixar, inclusive, na descrição deste vídeo, um link de um site onde vocês poderão ver cerca de 224 obras desse pintor Whistler. E ele pintou uma série chamada de Noturnos. Então, o Roger Scruton dá o exemplo aqui de um quadro intitulado Noturno em Cinza e Prata. Sinceramente, eu não achei a imagem deste quadro Noturno em Cinza e Prata. Eu gostaria de expô-lo aqui no vídeo para vocês verem sobre que quadro o Roger Scruton está exatamente comentando. Mas eu achei outros quadros da série Noturnos. Ele diz assim: estamos olhando para um dos noturnos de Whistler. Você o julga vápido? Vápido é uma palavra em português que quer dizer insípido, sem sal, sem graça talvez, cheio de exalações ou vapores, não seria a tradução aqui de vápido. Você o julga vápido, talvez até censurável, visto que se concentra em efeitos momentâneos e se recusa a explorar realidades mais profundas. Esse quadro, você diz, lança um véu por sobre as labutas e inquietações da vida moderna. Ele considera encantador e evocativo que não passa de mão de obra e exploração, e tudo isso é condensado no título Noturno em Cinza e Prata. Como se fosse possível abstrair a energia humana que produziu esse efeito e vê-lo como um mero jogo de cores vívidas. Sim, respondo eu, você pode ver as coisas dessa forma. Porém, a pintura não é apenas uma impressão. Seu traço extremamente sombrio, a pintura Noturna em Cinza e Prata, né? Ou essas outras aí que vocês acabaram de ver, que também são parte dessa série. A pintura não é uma impressão. Essa pintura do Whistler não é apenas uma impressão. Seu traço extremamente sombrio indica o grau em que as pessoas e seus projetos obscureceram o mundo. Não há aqui nenhuma negação da mão de obra e de sua exploração. Antes, temos a tentativa de ver, naquele instante encoberto pelas sombras, em que medida o homem viola a ordem natural. Na realidade, o próprio título abre nossa mente para isso. O noturno, esse noturno, é uma criação humana, uma criação recente, desconhecida antes da Revolução Industrial, e do refúgio das classes detentoras de terras em suas salas de visitas, onde eram entretidas ao piano por estetas e aprumados. Ou seja, o noturno não é no sentido de o noturno de noite, né? De um lugar noturno. Se trata de uma parte da história mesmo, da história humana.
A prata e o cinza são as cores da viuvez, e a atmosfera da pintura é a atmosfera do melancólico, reconhecimento de que, graças à indústria humana, o brilho do mundo será de agora em diante artificial. Para justificar esse raciocínio, farei referência à tonalidade das cores. As proeminentes formas fabricadas pelo homem que estampam a tela, aos pontos de luz que também foram forjados por mãos humanas. À medida que nosso debate prosseguir e se desdobrarem as duas interpretações rivais do quadro, uma advinda apenas da impressão e a outra de observações sociais, o aspecto da pintura talvez se alterne de uma para a outra, recordando-nos de que, em alguma medida, podemos escolher o modo como o novo mundo das indústrias deverá ser visto. Então, este quadro aqui, O Noturno em Cinza e Prata, que ele menciona, que eu infelizmente não posso mostrar a vocês, pois eu não achei a imagem dele, mas ele deixa aqui, ele expôs aqui no livro, só que está em preto e branco, as imagens desse livro estão em preto e branco. Eu vou tirar aqui o adesivo. Não dá pra ver muita coisa, né, muitos detalhes, mas esse quadro aqui não se trata de um noturno no sentido da noite, da escuridão da noite ou coisa assim, mas se trata de um momento da história humana, né, com a Revolução Industrial, e se trata justamente disso, e o autor procura colocar isso em seus quadros, através das cores. Enfim, é uma obra bastante significativa. Você pode não considerá-la bonita ou bastante detalhada, né, como por exemplo esses quadros aqui, claro que não são originais, obviamente, são cópias, né, de cópias pequenas de quadros, um de Caravaggio e o de cima é do pintor francês Bouguereau. Então assim, você pode não achar bonito esses quadros de Whistler por não terem esse grau de detalhes, mas essa obra aqui ela é bastante significativa, né? Se trata de um período da história humana, né? De acordo com o Roger Scruton aqui. Ele vai tentando justificar aqui através das cores, através do que ele vê no quadro, o que esse autor estaria querendo dizer, estaria querendo nos passar. Uma coisa interessante que eu gostaria de reforçar é essa questão do gosto, né? Algumas pessoas falam, eu não gosto desse tipo de música, eu não gosto desse tipo de arte. E muitas vezes aquela pessoa não gosta porque não compreende, né? Porque não passou por uma experiência semelhante ao exemplo que ele dá diante de alguém, diante de um amigo que gosta de Brahms, e que ele pensa, ok, eu vou dar uma chance, vou ouvir isso aqui só em consideração a essa pessoa, né, já que ela está me falando que ela gosta de Brahms, então em consideração a nossa amizade, ou porque pode ser, o outro motivo também pode ser, é porque essa pessoa aqui eu considero que ela tem um bom gosto, ela tem um discernimento, então eu vou ouvi-la, ok, vou dar uma chance. E aí quando ele dá o exemplo de como se estivesse passando por uma experiência de compreender aquela música de Brahms, né, os quartetos, ao piano, né, que o amigo toca para ele, ele começa a ver aquilo de uma outra forma. Então muitas vezes as pessoas não gostam porque elas nunca pararam para contemplar mesmo a obra, ou nunca tiveram a experiência de procurar compreender, ou de ter alguém que mostre para elas a importância daquilo, né, a importância de uma obra de arte, ou tanto para ver a beleza daquela obra de arte bela e significativa, como também para entender o significado de uma obra de arte que muitas vezes na aparência é feia aos nossos olhos, mas que tem uma mensagem ali, que tem um significado, que muitas vezes pode, dependendo da obra, estar falando até de um fato importante na história da humanidade, para nos levar a uma reflexão, né? Porque muitas obras de arte também podem nos ajudar a refletir sobre determinados acontecimentos humanos, ou determinada condição humana, podem nos inspirar a ser pessoas melhores, né, a mudar determinada atitude. No próximo vídeo eu vou ler alguns trechos e comentar um pouco sobre o capítulo 7, intitulado Arte e Eros. E também vou apresentar o capítulo 8, intitulado A Fuga da Beleza. Vou também acabar apresentando o capítulo 9, Reflexões Finais, que é um capítulo bem curtinho. É um capítulo que só tem 3 páginas, então assim, quando eu fizer o próximo vídeo a respeito dos capítulos 7 e 8, eu vou incluir o 9 para terminar essa pequena série de vídeos a respeito do livro Beleza. É isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau.